Se você pode, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Pode ficar assentado. Eu vou ler este verso e depois vou orar. 1 Pedro 2, 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, desejai afetuosamente o leite racional não falsificado. Pai, nós temos a instrução de Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Nós carecemos dela. Somente a Tua palavra pode nos instruir em segurança enquanto andamos nesse mundo condenado. Confiamos que o Teu Espírito Santo há de nos ajudar a aplicá-la ao nosso viver. E assim oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu lhe digo que até eu me surpreendo com o título que dei a essa mensagem. E vou lhe explicar por quê. O título que dei é o lugar da Bíblia na vida cristã. E me surpreende a mim mesmo que eu tenho usado esse título. Eu vou tentar explaná-lo por quê. Eu não sou saudosista. Eu não fico com saudade do ontem. Para mim, o melhor dia da vida foi hoje. E amanhã, se o Senhor nos permitir, será maravilhoso também. Mas já estou há tempo suficiente no caminho cristão para lembrar de um tempo onde, de forma jocosa, ou seja, de forma realmente a procurar humilhar os crentes, as pessoas incrédulas diziam que isto, a Bíblia, era o perfume do crente. Alguém sabe por quê? Porque quando nós íamos para a igreja, então eles olhavam para nós e jocosamente, procurando nos envergonhar, eles diziam, esse aí é o perfume do crente? E com o tempo aprendi a dizer que sim, porque aquilo que perfuma a nossa vida é o bom cheiro da palavra de Deus em Cristo. Sabe, me surpreende, eu não devia me surpreender com isso, que na religião dos nossos dias se chame de vida cristã algo que não dependa da Bíblia. Se chame de vida cristã algo que não reconheça realmente o valor da Bíblia e o fato que é imprescindível no nosso caminhar. A religiosidade dos nossos dias prescinde da Bíblia, ela não necessita da Bíblia, ela é sábia o suficiente para viver sem Bíblia. E os chamados crentes, pois não vou chamá-los de salvos, apenas de crentes, não vou ousar chamá-los de salvos, acreditam que pela sua própria sabedoria podem viver nesse mundo sem o escudo da palavra de Deus. E ao usar esse título, o lugar da Bíblia na vida do cristão, na vida cristã, eu me refiro exatamente a isso, a um tipo de cristianismo, a um tipo de religiosidade que se contenta com uma vida sem Bíblia, reuniões sem Bíblia, cultos sem Bíblia, igrejas que se reúnem para horas de louvor e alguns segundos, eu vou exagerar nisso, alguns segundos de citação da Bíblia. A Bíblia deixou de ser o perfume dos crentes. Parece que a Bíblia deixou de ser o perfume daqueles que se intitulam, e já mudamos de nome tantas vezes. Eu lembro que na minha infância nós éramos protestantes. Depois começamos a ser chamados de crentes. Alguns anos atrás de evangélicos. E eu já não sei mais hoje qual é o nome que se deu. Eu sei que são tudo isso, mas não ouso chamá-lo de salvos. Porque salvos precisam da Bíblia. Salvos não vivem sem Bíblia. Salvos em Jesus Cristo
tem o maior tesouro da sua vida na palavra de Deus. Salvos, dependem da Bíblia para viver. Salvos, se alimentam do alimento que realmente lhes fortalece força física, e da mesma forma se alimentam do alimento que lhes fortalece espiritualmente, e não podem realmente deixar nenhum nem outro. A palavra de Deus na vida dos salvos é imprescindível. A palavra de Deus na vida dos salvos é inseparável da sua fé. Não há fé sem Bíblia. Não há fé salvadora sem Bíblia. Não há conhecimento de Cristo sem Bíblia. Não há certeza da salvação sem Bíblia. Não há certeza do céu sem Bíblia. Não há consolo sem Bíblia. Não há paz sem Bíblia. Não há nada sem a palavra de Deus. Então, muito me estranha que a religiosidade no nosso tempo, e repito, não devia nos estranhar, tenha chegado a esse ponto de pensar que a sabedoria humana é maior que a palavra de Deus. Eu vou começar primeiro de uma forma geral, lhes demonstrando nas Escrituras o lugar da Bíblia na nossa salvação, e depois de forma específica, demonstrando como a palavra de Deus é importante em tudo aquilo que um salvo em Cristo faz. Eu preciso falar primeiro da salvação e entender biblicamente o que é salvação, para que nós possamos entender o lugar da Bíblia em tudo isso. A forma correta de referir-se à salvação nas Escrituras é dizer que a salvação inclui tudo aquilo que Deus tem feito para tirar o pecador da condenação ao lago de fogo e conduzi-lo em segurança a ser apresentado diante dele, santo e irrepreensível no céu. Então a salvação não ocorre, e ela não refere-se apenas a um momento, mas ao todo o processo feito por Deus para que isso ocorra. Começa por salvá-lo da condenação eterna e termina por apresentá-lo glorificado diante dele eternamente. E aonde Paulo vai nos mostrar isso? Romanos 8, versos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou aqui quer dizer que Deus determinou a forma que teriam. Qual forma os salvos terão na eternidade? Eles terão a forma para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele diz, aqueles que ele determinou esta forma, também os chamou. Chamou através do quê? Do Evangelho. E ao chamá-los ao Evangelho, ele os justificou no sangue de Cristo. E ao justificá-los no sangue de Cristo, ele também os glorificou. Ou seja, foge da nossa mente a imagem da glorificação, aonde Deus quer nos levar a apresentarmos-nos glorificados diante dele. E isso então inclui 3 períodos nesta salvação a qual nós devemos estar atentos, ou seja, há 3 tempos na nossa salvação que nós devemos saber distingui-los corretamente. Primeiro, o tempo da salvação que nós chamamos o tempo passado, e Romanos 8:1 vai dizer assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual é o tempo passado da salvação? É o momento onde Deus nos livrou da condenação eterna. Este tempo passado, esse momento onde fomos em Cristo livres da condenação, aconteceu de uma vez por todas. Ele é realmente irremovível. Ele é imutável, ele não pode sofrer nenhuma variação. Ou seja, aqueles que foram salvos por Cristo estão eternamente seguros, que não há nenhum risco de serem condenados ao inferno, não há nenhum risco de serem condenados ao lago de fogo. Eles estão destinados ao céu, não por quem são, apesar de quem são, mas por quem é Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. O segundo tempo desta salvação, eu vou deixar por último, e eu vou tratar da conclusão dela. Ela começa sendo tratada pela libertação da condenação do pecado. Mas 1 Pedro 1,5 vai nos apresentar o terceiro tempo disso ao dizer que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então ele está dizendo aqui que há um aspecto da salvação que ainda vai ser revelado. E qual é este aspecto que ainda será revelado? Quando Cristo vier
e nos levar para o lar celestial. Se nós somos, em primeiro lugar, livres da condenação do pecado, no arrebatamento ou pela nossa morte, seremos livres da presença do pecado. Não mais o pecado habitará em nós e nem realizará aquilo que realiza hoje. Ou seja, esta é a conclusão da obra da salvação. Mas entre esses dois tempos, o tempo passado e o tempo futuro, está aquele tempo que chamamos o tempo de hoje, a salvação operada hoje. E se no tempo passado ela nos livrou da condenação do pecado e no futuro nos livrará da presença do pecado, o que Deus tem feito hoje é salvar-nos do poder do pecado. Olhe para aquilo que Paulo diz em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Timóteo precisava de salvação? Não. Qual é o sentido de te salvarás? Salvarás do poder do pecado. E que forma que isso se dá? Através do cuidado com a doutrina, com a palavra de Deus. Então, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta é isto. Fomos livres da condenação do pecado, seremos livres da presença do pecado, e hoje o que Deus está fazendo em nossa vida é livrar-nos do poder do pecado. Mas há uma outra forma, apresentando a mesma verdade em Efésios capítulo 5, para que nós entendamos como isto ocorre. Você conhece bem Efésios 5, por esse verso 25, vós maridos, amai vossas mulheres. O ponto que eu quero me apegar aqui é o final do verso 25. Ele vai olhar para Cristo e ele diz assim, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui novamente está tratando do tempo passado da salvação, ao dizer como nós somos livres da condenação do pecado. O amor de Cristo levou a sacrificar-se pela sua igreja, a amar a sua igreja, a se entregar por ela e a libertar da condenação eterna. Agora, se irmos ao verso 27, nós vamos entender a mesma sequência que eu usei. Se o verso 25 nos lembra da libertação da condenação do pecado, olhe para o verso 27. Para apresentar, está falando no futuro, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se no passado Cristo nos livrou da condenação do pecado, no futuro Ele nos livrará da presença do pecado. E aqui está dizendo que Ele vai apresentar a igreja ao Pai, sem mácula, sem ruga, sem nada que a danifique ou demonstre falta de valor nela, mas santa e irrepreensível. Está falando da salvação no tempo futuro. Para então, agora eu volto ao verso 26, demonstrar como a salvação no tempo presente também é apresentada aqui. Ele diz então que no passado nos livrou da condenação, no futuro nos livrará da presença, mas hoje Ele tem a santificado, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O que Cristo está fazendo hoje com a sua igreja. Se um dia Ele nos tirou da esfera do pecado, aquilo que Deus tem feito hoje na minha vida e na sua vida, é tirar o pecado de dentro do nosso coração. Pela salvação em Cristo, Ele nos removeu. Ele diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele diz que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas da graça de Deus. E o que Ele está fazendo hoje? Ele está quebrando o amor que o meu coração tem pelo pecado. Eu amo o pecado. O pecado é agradável, é bom. O pecado é realmente aquilo que a minha velha natureza deseja. O que Deus tem feito hoje, Ele está quebrando em meu coração esse amor, esta afeição pelo pecado. E como Ele tem feito isso? O verso 26 é muito claro. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui nós podemos concluir porque a religião, o evangelicalismo, os chamados crentes no nosso dia, vivem vidas onde você não percebe, não nota transformação alguma em sua vida moral, em sua vida prática.
O evangelicalismo, a religiosidade de nossos dias, é um tipo de religiosidade onde você não nota o antes e o depois. É um tipo de vida onde as pessoas dizem ter vindo a Cristo, mas você não nota mudança alguma na sua mentalidade. Eu comecei dizendo, é um tipo de religião sem Bíblia. E o tipo de religião sem Bíblia não é salvação. Porque o que Deus está fazendo hoje na vida dos salvos é purificar a vida deles pela Bíblia. Eles estão sendo purificados pela palavra. Eles estão com seus olhos, com sua mente, com as suas emoções, lendo o que Deus está realmente fazendo por eles. E o Espírito Santo tem usado esta verdade como uma espada de dois gumes que profundamente adentra em nosso coração, e ele não somente penetra o nosso coração, mas ele move essa espada, dividindo realmente os pensamentos e propósitos que temos e nos purificando em nosso viver. Não há vida cristã sem Bíblia, porque aquilo que Deus tem feito hoje, Ele tem feito por meio do seu Espírito Santo e da palavra de Deus. Ele tem tirado o pecado, o nosso amor pelo pecado do nosso coração. A única obra que Ele tem realizado neste tempo, após nos salvar, é nos livrar do poder do pecado, para nos usar como vasos limpos em suas mãos. Qual é o lugar da Bíblia na vida cristã? É um lugar que nenhuma outra coisa pode ocupar. É um lugar único, e somente ela pode realmente exercer este resultado de nos santificar, de nos transformar, de realmente modificar quem somos. E a Bíblia é realmente cheia de demonstrações disso, e de demonstrações como isso se dá verdadeiramente. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, ele vai usar um exemplo, no verso 9, ele vai dizer, olha, assim vocês eram, antes de conhecer a Cristo vocês eram. No verso 9, ele vai usar uma sequência, uma lista de pecados, para no verso 11 dizer, é o que alguns têm sido, é o que um dia vocês foram, mas não são mais pelo poder de Deus. Agora, observando essa realidade em nosso viver, quais são as questões particulares do uso da palavra de Deus em nossa vida? Eu quero começar por 1 Coríntios 3, e um exemplo que está ali, para que nós percebamos realmente que a falta da palavra de Deus terá resultados. 1 Coríntios 3, versos 1 a 3, Paulo vai dizer assim, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós a inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Agora eu preciso fazer uma diferenciação aqui. Eu comecei falando de uma religiosidade sem Bíblia. Eu comecei demonstrando a vocês como uma religiosidade, um chamado cristianismo sem Bíblia é impossível, não existe. Mas agora, nesse segundo ponto, eu quero demonstrar a vocês que verdadeiros salvos, verdadeiros cristãos, quando não lançam mão do poder da palavra de Deus, isso vai resultar em questões que não são desejáveis na sua vida. Agora eu falo de verdadeiros crentes que têm desprezado o poder da palavra de Deus e o lugar da Bíblia na sua vida cristã. O que acontece com eles? Paulo aqui está falando a irmãos cujo desenvolvimento espiritual, nós podemos dizer, era deficiente. E essa deficiência de desenvolvimento, de maturidade espiritual, levava a algumas questões. Se via na vida deles vícios, uma baixa moralidade, uma espiritualidade fraca e mais exterior do que interior, e o abuso dos dons espirituais, ou seja, a deficiência espiritual era uma marca dos crentes coríntios. Eram salvos, mas ainda crianças em Cristo, a ponto de Paulo dizer, com leite vos criei, ou seja, ele está usando um exemplo aqui, um processo de crescimento. Uma criança, quando nasce, precisa de leite, porque leite é aquilo que o organismo dela pode absorver.
Mas conforme ela cresce, você vai introduzindo outros alimentos, até que já com o seu organismo maduro, você pode introduzir elementos como, por exemplo, o uso da carne. Ou seja, de nutrientes mais fortes para ela. Paulo está dizendo aqui que ele começou do jeito que tinha que começar, dando leite a eles. Mas sabe o que aconteceu? Ficou só nisso. Não houve progresso. Quando falta a Bíblia na vida de um cristão verdadeiro, ele permanece infantil o tempo todo. Eu vou usar uma forma de explicar isso para você. Um colega meu, diante de uma circunstância que aparentemente envolvia possessão demoníaca, um membro da igreja ligou para ele e disse: olha, pastor, há um homem aqui aparentemente possesso com possessão demoníaca, eu gostaria que o senhor viesse aqui orar por ele. E não era possível naquele momento. E o pastor, esse colega, disse a ele: olha, meu irmão, é você que vai ter que orar por ele. Ele disse: eu? Eu vou enfrentar isso aí? Sim, é você. Você vai orar, você não vai fazer como esses feiticeiros fazem. Você vai depender do poder de Cristo. E como um servo de Cristo, você vai agir nisto. E explicou para ele o que faria. Passou algum tempo, ele ligou para o pastor meio assustado e disse: pastor, não é que funcionou? Sabe, às vezes a gente tem que fazer assim com os crentes. São tão infantis na sua vida cristã que ainda não entenderam que funciona. Que depender de Deus funciona. Que aquilo que a palavra de Deus diz funciona. Que isso tudo é verdade. Realmente, a infantilidade espiritual, ela é consequência do que? Pouca Bíblia na vida. Pouco realmente discernimento bíblico. E isso, literalmente, eu vou chamar de um distúrbio de crescimento. Já deviam ser realmente maduros e não são, por quê? Porque querem continuar aquilo que começou com a Bíblia, sem a Bíblia. E olha o resultado disso. Você vá comigo a Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14, onde isso é dito. Do qual, verso 11, muito temos que dizer, de difícil interpretação. Então agora o autor diz: porque vos fizestes o quê? Negligentes para ouvir. Uma das maiores causas da infantilidade espiritual dos cristãos, de salvos em Cristo, é que eles são preguiçosos para ouvir. Eles atentam a tantas questões e a tantos fatos que a mente deles está acostumada a não ouvir. Você já viu uma criança pequena, ainda antes dos 6 anos, quando ela é criada sem ser ensinada a ouvir? O que ela faz? Ela não obedece. Porque desde pequena ela foi ensinada a não ouvir ordens. Ela não foi ensinada a ouvir a voz de seus pais. Então ela simplesmente não obedece nem os pais, nem ninguém. Assim se dá com os crentes. Quando realmente nós fazemos os negligentes para ouvir, há uma consequência dolorosa sobre a nossa vida. O verso 12 vai dizer: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, o tempo havia passado e eles não haviam crescido espiritualmente, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite e não de mantimento, de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Crente sem Bíblia é menino. Crente sem Bíblia é crente sem poder. É crente sem convicção. É crente que tem vivido mais na sua sabedoria do que na sabedoria de Cristo. Crente sem Bíblia é alvo fácil de Satanás. Crente sem Bíblia é alvo fácil das tentações. Crente sem Bíblia é alvo fácil nesse mundo, porque é crente desarmado. Não leva a sua espada para lugar nenhum. Não tem a sua espada consigo nunca.
Um velho pastor me disse, velho pelo respeito, era bem mais velho que eu naquela época, ele disse assim, olha, lá na minha igreja tem crentes, que eu não lembro exatamente como foi o nome, mas ele usou o som de quando você tira o pó de alguma coisa. Ele disse assim, era o crente pó-pó-pó. O que era o crente pó-pó-pó? A Bíblia era colocada domingo à noite, lá na estante, pegando pó a semana inteira, para no próximo domingo à noite, vamos para a igreja. É assim? Infelizmente, isso ilustra qual é a atitude de muitos crentes em relação à palavra de Deus. Infelizmente, isso ilustra qual é a reação de muitos crentes para o poder e a instrução da palavra de Deus. E então, o verso 14 vai dizer, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir o quê? Tanto bem quanto mal. Sabe o que é exercitados? Sabe, se você ir numa academia de exercícios físicos e sentar numa cadeira lá durante a semana, você já percebeu que se você fizer isso segunda a sexta, sábado você está mais forte? Força é por osmose? Simplesmente se pega em nós. Se você não for lá e colocar a mão no peso, não tem jeito. Quando ele diz aqui, discernindo o bem, tanto o bem quanto o mal, ele diz em razão do costume, tendo sentidos exercitados. Ou seja, se você não exercita a verdade da palavra de Deus, simplesmente os seus músculos espirituais não são desenvolvidos. Se você se faz negligente para ouvir, se você se faz negligente com a verdade da palavra de Deus, você não cresce. Você se mantém como um menino, como um alvo fácil das mãos de Satanás. Tanto aos coríntios quanto aos hebreus, são dirigidas palavras a crianças espirituais. Mas agora, no texto que nós usamos, em 1 Pedro 2,2, ele vai dizer que bons crentes, que crentes realmente que sabem da sua necessidade, eles desejam afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que então esse crescimento espiritual se dê através disso. Notem que aqui o mesmo princípio aplicado antes é aplicado por Pedro. Jamais realmente nós vamos crescer espiritualmente, sermos maduros espiritualmente, enquanto não desejarmos verdadeiramente a palavra de Deus. Enquanto a Bíblia realmente não for a nossa instrução, enquanto a Bíblia não for realmente o nosso desejo, isso não ocorre. E eu usei com vocês alguns domingos passados o exemplo das bem-aventuranças, e eu vou repeti-lo agora. Você lembra, eu comecei a mensagem de 3 semanas atrás, falando sobre as bem-aventuranças, e eu vou resumir aqui o que eu apresentei a vocês naqueles dias. As bem-aventuranças de Mateus 5, eu vou usar apenas dos versos 3 a 6, demonstram a ação de Deus na nossa vida. Então, a primeira das bem-aventuranças, no verso 3, diz que são bem-aventurados os pobres em espírito. Qual é o grande problema da nossa vida? Qual é o grande mal da nossa vida? Nosso orgulho. E quando Cristo, então, é o nosso Salvador, a primeira coisa que Deus faz em nossa vida, Ele nos derruba desta montanha chamada eu, Ele nos joga ao pó, Ele nos quebranta para nos ensinar o quê? Humildade. Deus tem ensinado você a ser humilde. Deus tem trabalhado na sua vida, quebrando seu orgulho e lhe ensinando humildade. A segunda bem-aventurança, no verso 4, diz que são bem-aventurados os que choram, e isso se aplica de que forma? Além do nosso orgulho, nós temos um problema muito sério, nós nos orgulhamos do nosso pecado. Nós nos orgulhamos dos feitos pecaminosos que nós conseguimos realizar. Quando nós viemos a Cristo, Deus nos ensinará, ao invés de ter orgulho do nosso pecado, a lamentar por ele. Agora nós choramos ao ver a ação do pecado em nossa vida. A terceira bem-aventurança, no verso 5,
Diz que são bem-aventurados os mansos. Eu apliquei naquele dia dizendo, é muito fácil esse dedo apontar para esse coração e dizer, você é um pecador. Qual é a nossa dificuldade? É quando o dedo de outra pessoa aponta para nós e acusa os nossos pecados. Sabe agora o que é um manso? Ao invés de nós nos realmente irritarmos contra isso, a mansidão nos leva a dizer, sim, é verdade. Tudo isso que você está dizendo a respeito de mim é verdade. E há muito mais. Eu sou muito pior do que você está me acusando. Para então, quando chega no verso 5, onde fomos derrubados da montanha do eu, aonde estamos literalmente com o nariz no pó, com o chão realmente, não temos mais medo de altura, estamos no fundo do vale, o que acontece no verso 6? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Irmãos, Deus trabalha na nossa vida para que haja fome e sede de justiça no nosso coração. Você está observando o que acontece na sua vida. Há coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos explicar. Há circunstâncias difíceis. Um dia estamos bem, no outro dia não estamos. Um dia tudo vai bem com tudo aquilo que fazemos, no outro dia simplesmente tudo desmorona. Por quê? O que Deus está fazendo afinal? Ele está quebrando a confiança em nós mesmos. Ele está quebrando a confiança no nosso próprio braço e levando-nos a ter fome e sede da sua justiça. Fome e sede da sua verdade. Fome e sede da sua palavra. Não mais de uma sabedoria humana, não mais de uma solução humana, não mais da minha própria força, mas do poder dele, porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós começamos a ter fome e sede das coisas de Deus. Você é um cristão que tem fome e sede. Você é um salvo que não pode deixar de se alimentar das coisas espirituais. É esse o lugar que a Bíblia ocupa em sua vida, porque isso é consequência de termos nascido de novo. Isso é consequência de rejeitarmos aquilo que Pedro vai chamar de leite falsificado. Sabe o que é leite falsificado? Há muito pouco tempo aqui no Sudoeste mesmo, eu via um homem passando num carrinho aberto de manhã cedo, e era aquele grito assim, ó, o homem do leite. E os vizinhos iam com a vasilha lá para pegar o leite, não é? Ele vendia leite de casa em casa, aqui no nosso bairro mesmo. E às vezes eu ouvia algum vizinho dizer assim, o leite hoje veio aguado. O que aconteceu? Por um processo químico desconhecido, as moléculas de leite viraram água. E daí tinha mais água do que leite. E a gente prova disso quando bebe o leite. Diz assim, esse leite aqui não é igual, tá? Aqui tem mais água do que leite. Pedro está dizendo isso, o leite racional, não falsificado, não aguado. Você se contenta com leite aguado? Você se contenta com leite misturado? Pois muitos crentes no nosso tempo têm se contentado. Têm literalmente buscado em outras fontes, e a internet está aí para oferecer abundantemente a quem quiser, leite falsificado o tempo todo. Ou seja, o leite falsificado está sendo oferecido às pessoas, está sendo dado às pessoas, e elas têm simplesmente aceitado isso como se fosse a melhor coisa da vida. Isso não pode acontecer. Tão danoso quanto crer que eu não preciso de Bíblia na minha vida, é eu crer que eu preciso de algo que se parece com a Bíblia, mas não é Bíblia. A gente brinca, não é? Hoje tem coach, treinador para tudo. E o que mais tem aparecido por aí é coach da Bíblia, querendo ensinar vida cristã sem ser cristão, querendo ensinar vida cristã sem ser salvo. E os crentes aceitam tranquilamente. Meu irmão, seja quem for, a única coisa que você aceita indiscutivelmente é a sua Bíblia. Aquilo que você aceita indiscutivelmente que você não discute é a sua Bíblia.
Se está escrito na Bíblia, se Deus registrou ali, é a verdade dele, nós não discutimos isso. É ela que fortalece a nossa vida, é ela que fortalece o nosso viver cristão, é ela que nos mantém nesse mundo sendo livres do poder do pecado. Eu quero terminar lendo com você o Salmo 131, eu tenho aprendido a amar esse salmo. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 131. É um salmo fantástico. Ele só tem 3 versos. Ele nos diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Então, pode voltar para o verso 1. Ele cita exatamente, ele está falando com Deus, ele diz: meu Deus, o meu coração ele não tem sido cheio de orgulho. Os meus olhos não estão se levantando para coisas que não são do Senhor. Literalmente, eu não tenho sido seduzido pela sabedoria desse mundo, eu não tenho sido seduzido por esse tipo de vida que promete maravilhas sem fim, mas não está alicerçada na tua verdade. Então, o meu coração e os meus olhos não têm olhado para essas coisas. Eu não estou me exercitando em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim, ou seja, eu não estou buscando coisas que a minha mente não entende, que o meu coração não entende, eu não estou buscando coisas que jamais vão satisfazer a minha alma. Mas no verso 2 ele diz: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. E aqui ele nos evoca a imagem de um bebê no colo da sua mãe. Ele está com fome, e ele está agitado, ele está se debatendo, ele começa a soltar alguns grunhidos, ele começa a bater os braços, bater as pernas. Ele precisa de algo que realmente é essencial para a vida dele, então, quando a mãe lhe oferece o leite materno, ele se acalma, ele se tranquiliza. Quantas vezes nós somos como uma criança assim? Nos debatemos, a nossa mente está pensando numa velocidade enlouquecida, nós colocamos a cabeça no travesseiro, mas não vem tranquilidade, não vem paz. Está um turbilhão aqui dentro. Eu tento me concentrar em algo, mas parece que a agonia é tão grande, a angústia. Eu me sinto num lugar tão apertado. Eu começo a me debater como uma criança que precisa de leite. Eu começo a me debater comigo mesmo. Eu preciso de algo, mas eu estou ali teimando, me debatendo. A Bíblia diz o que nós precisamos: do leite verdadeiro da palavra de Deus. Não tem nada que vai acalmar o nosso coração como a Bíblia. Não existe nada nesse mundo, nada na ciência, nenhuma terapia, nenhum remédio, nenhum tratamento, absolutamente nada que causa aquilo que a Bíblia causa. Esse descanso só pode ser gerado pela palavra do Deus eterno. E é por isso que o salmista olha para o seu povo e diz: espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Qual é o lugar da Bíblia na vida cristã? É o mais perto possível da sua mente e do seu coração. Em Deuteronômio 6, quando Moisés fala da importância da Bíblia para as famílias judaicas, ele diz assim: vai lá na tua casa e escreve a Bíblia nos umbrais da porta. Todas as portas que tiverem na tua casa, principalmente a porta de entrada, escreve a palavra de Deus lá. E sabe o que eles escreviam? Sabe, pois, Israel, o teu Deus, o Senhor é o único Deus. Escreve lá para que nunca seja esquecido. Coloca quadros pendurados na tua casa, onde está a palavra de Deus, dizendo: olha, é isso que nós precisamos. E se isso não for suficiente, eles pegavam pequenas caixinhas, que eles colocavam porções das Escrituras e amarravam sobre os pulsos. E eles tinham uma caixinha especial que eles amarravam sobre o coração deles. Eles queriam que a palavra de Deus estivesse o mais próximo possível da mente e do coração. E isso simbolizava essa verdade.
O lugar da palavra de Deus na vida de um crente é ocupando a sua mente e o seu coração. E o resultado disso é que nós nunca provamos Deus tão perto quando a palavra de Deus está perto de nós. Talvez esse não tenha sido um ano fácil. Talvez coisas que tenham ocorrido trouxeram grande dor à sua vida. Essas coisas só servem para lembrar que você precisa da palavra de Deus, que você precisa da sua Bíblia, que você precisa andar com a sua Bíblia, que as pessoas lhe precisam ver que tem uma Bíblia debaixo do braço, chegando na empresa, chegando na faculdade, chegando na escola, onde você for. Quando eles olham para você, que vejam uma Bíblia. Eu já disse a vocês, todos os dias na faculdade pela manhã eu levo a minha Bíblia. E eu leio a minha Bíblia, eu chego cedo, a minha carteira é a primeira da sala, eu coloco lá, eu estou lendo a minha Bíblia, as pessoas passam por mim e me veem lendo a Bíblia. Há poucos dias atrás, alguém parou na minha frente, eu não levantei a cabeça para ver, eu só levantei a cabeça quando eu ouvi a voz, e a voz me perguntou assim, isso aí é uma Bíblia? E eu levantei, era o meu professor, um homem que eu sei que não crê na Bíblia. E ele disse, sim, eu leio todos os dias de manhã aqui na sala. E você está lendo o quê? E eu disse a ele, olha, eu gosto muito de manhã ler Provérbios. E, para surpresa minha, ele disse assim, eu gosto também. É interessante como a nossa relação mudou naquele dia. E se Deus permitir, a Bíblia ainda vai entrar no coração daquele homem. Não tenha vergonha da sua Bíblia. Jamais tenha vergonha desse livro. Esse livro demonstra para as pessoas quem você é. Você é um salvo em Cristo. E esse livro é o seu maior tesouro. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu cuidado.